o programa Análise Direta já está no ar e nós vamos falar sobre como conquistar seus objetivos e sonhos. A minha entrevistada de hoje lançou recentemente o seu livro chamado O Dono da História. E uma coisa que me chamou a atenção dentro dele foi uma frase que diz: ao invés de reclamar e se queixar de fatores externos, devemos encontrar em nós mesmos a mudança que tanto sonhamos. E no mundo que nós vivemos encontramos muitas pessoas que buscam ideais, mas como alcançar? Para falar sobre esse assunto está aqui a palestrante e especialista em desenvolvimento de líderes, cultura e engajamento e RH estratégico, Carla Vaz. Tudo bom? Tudo bem, Patrícia. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, bem-vinda. Obrigada. Bom, como que você teve a ideia de escrever sobre isso, né? Sobre esse assunto, da gente ter que ser protagonista da própria história? Então, eu estudo o comportamento há muito tempo e sempre me chamou a atenção porque que algumas pessoas, alguns países têm destaque e outros não. E eu comecei a estudar isso há mais ou menos aí uns 12, 15 anos atrás, junto com a minha atividade quando eu era executiva, que eu trabalhava com cultura organizacional. E isso começou a me chamar a atenção. E como eu trabalhava com cultura, eu também fui olhar para a nossa cultura Brasil, né? Desde a época da colonização, escravidão, como é que as coisas foram se formando ao longo do tempo. E aí, quando eu olho para a nossa sociedade, eu vi que esse comportamento de protagonista é um comportamento que ele precisa ser ensinado. Ele é uma competência que a gente aprende. A gente nasce vítima e a gente aprende a se tornar protagonista. E aí eu achei que ele era um tema que poderia ajudar, né, contribuir, inspirar as pessoas na sociedade para poder ter uma atuação diferente e assim conseguir conquistar todos os seus sonhos. Então é uma contribuição. Eu falo que o Dono da História, mais do que um livro, ele é uma forma de espalhar possibilidades para ajudar as pessoas a alcançarem seus sonhos. Legal, muito legal. É a tal história de... Tem gente que reclama da sorte, né? Como a gente estava falando antes de começar o programa. Tem gente que deixa a vida levar e aí fica reclamando: eu não tenho sorte, isso não existe. Eu, pessoalmente, Carla, não acredito em sorte. Porque, como eu te falei, se eu acreditar em sorte, eu tenho que acreditar em azar. Eu acho que deve ser muito difícil a gente tá lá na fila para nascer e um receber um carimbo de sorte, o outro receber um carimbo de azar. Eu acredito que a gente conquista as coisas e sorte, como diziam os romanos, acompanha a coragem. Quando a gente achar que alguém tem muita sorte, vai lá olhar, teve coragem de acordar mais cedo, de fazer coisas que a maioria das pessoas não estavam dispostas a fazer e por isso ela conquistou muitas coisas. E aí quando você olha de fora, vê a pessoa no palco, você acha que é sorte. E eu não acredito nisso. E aí quando você vai ver, a pessoa realmente batalhou para ter aquilo, né? Você conhece muita gente que reclama da sorte? Conheço bastante. Eu acho que é muito comum, né, a gente encontrar pessoas que reclamam, porque esse comportamento, como eu te falei, a gente vem com isso, porque tem ganho em ser vítima da vida. E sabe qual é o ganho de ser vítima? É você esperar o perdão do outro. Então você ganha a inocência quando você se porta como vítima, né? Um exemplo que eu gosto de dar nas minhas palestras eu sou mãe de 2 meninas, uma de 7 e uma de 11 anos. E quando elas eram pequenininhas, um dia eu cheguei em casa do trabalho e a mais velha estava chorando e a menor assim olhando de canto, que ela é danada. E eu falei: filha, o que aconteceu? Ela falou: mamãe, eu bati na Uissa porque ela me provocou. Então eu falei assim: gente, a criança me provocou. Ela mal sabe falar, mas ela sabe, apontar o dedo e culpar o outro, né? E aí, isso para mim, eu estava na fase, eu estava escrevendo o livro, né? Preparando o livro, eu falei: puxa vida, como isso tá dentro, né? E aí eu sentei com ela, eu falei: filha, na linguagem dela, no que ela consegue acessar, você tem caminhos, né? Quando a Luísa te provocar, 3 anos. Meu Deus. Quando a Luísa te provocar, você pode sair de perto. Você pode falar com a mamãe, o que uma criança de 3 anos consegue alcançar. E é isso, a gente tem escolha de reagir diferente às provocações que a vida faz com a gente.
Então, se você como mãe, né, pegando aqui, você abraça ela e fala, coitadinha, por exemplo, da criança que apanhou da mais velha, você está fortalecendo a vítima. Ah, é verdade. É verdade. E aqui, e no teu livro, deixa eu mostrar. Legal a capa. Olha lá. Por a água um pouquinho mais pra cá, né? Assim, tá bom? Aqui. O dono da história. E você ensina aqui a pessoa a sair da condição de vítima? Sim. E ser o protagonista? Eu ensino. O livro, ele é contado numa narrativa, numa história, né, numa ficção que eu criei. O personagem principal é o Milton Leone, é um garçom. E é muito interessante porque as pessoas acabam se identificando com ele, né? Tem gente que fala pra mim, todos nós somos um pouco Milton. Porque ele começa a trajetória dele no livro como vítima, se reclamando da condição social, de ter vindo de uma família humilde. E ele vai aprendendo ao longo da história dele, porque como garçom, ele trabalha numa empresa de serviços terceirizados. E essa empresa manda ele para empresas de segmentos diferentes, servir presidentes, diretores. Então, em cada capítulo, ele está numa empresa de um segmento diferente. E ele servindo esses líderes, ele observa como essas pessoas fazem liderança, como é que elas construíram uma cultura organizacional saudável, e ele vai aprendendo, e com isso ele vai aplicando na própria vida, e aí ele sai de vítima e se torna um protagonista, dono da própria história. Aí, o final, tem que ler o livro para conhecer o que acontece com ele. E cada lugar que ele vai, ele tem uma experiência diferente da outra? Tem uma experiência diferente da outra, porque os líderes dessas empresas que ele trabalha vivem dilemas diferentes. Então, ele está lá, por exemplo, servindo uma sala de workshop, onde está o presidente de uma organização e os seus executivos, os diretores. E o Milton passa o dia inteiro ali junto com eles, servindo almoço, servindo café. Então, ele vai vendo a dinâmica de discussão desses líderes, como é que eles tomaram decisões de porta fechada, os dilemas para construir uma cultura, dilemas de comunicação da liderança. E ele anota tudo, porque ele é um observador muito atento. Então, ele é um autodidata também, embora ele vá estudar, ele faz faculdade, né? Mas ele vai anotando. Então, o livro tem aí as anotações dele, do caderninho dele, e ele vai ensinando, então, o leitor de uma forma gostosa, prazerosa, como eu acredito que o aprendizado deve ser. A gente tem que aprender de forma gostosa. Quando a gente cria um personagem, né? Eu acho que fica mais fácil do leitor assimilar as informações, não é? Você acha também? Não, com certeza. A gente está aqui hoje porque a gente ouviu histórias ao longo da nossa vida, né? Então, a forma de contar história é a forma mais engajadora e de poder passar um conhecimento. Tanto que hoje no mundo corporativo o storytelling voltou, porque é uma forma de você colocar assuntos densos, e no livro tem autores profundos, né, de estudos, teorias densas, mas que eu transformei numa linguagem simples, não simplória, mas simples, para que realmente qualquer pessoa pudesse aprender com a história do Milton Leone. Que legal. Eu tô vendo aqui que tem sempre umas ilustrações no meio da história. Eu quero até mostrar essa aqui, que mostra 2 caminhos que a gente pode seguir, é isso? Que aí dentro de todos nós temos 2 lados, o bem e o mal, né? Então, essa figura, essa ilustração especificamente, mostra aí um conflito, onde tem um lado dele que está puxando ele para baixo, da consciência dele, e é um duelo que ele trava interno, onde um lado puxa para baixo e o outro puxa para cima. E a gente tem isso, a gente tem o bem e o mal dentro de nós, e a gente escolhe. Por isso eu falo sempre de consciência para a liderança, para todo mundo. A gente escolhe como a gente quer levar a nossa vida, e aí a gente consegue diminuir esse lado negativo. Porque todo mundo tem momentos ruins na vida, tem dia que a coisa pega mesmo, tem dia que é difícil, mas a escolha que a gente faz de como lidar com essas adversidades é que fazem a diferença. Então, essa ilustração é isso, é um momento de um conflito interno entre
ser vítima ou ser protagonista. E são coisas que a gente sempre tem, né? Às vezes a gente vai precisa tomar um caminho, né? Um rumo na vida, e a gente sempre fica naquela dúvida, né? A intuição diz uma coisa, aí de repente você acaba nem ouvindo a tua intuição porque você fica com medo. Pois é. E sabe que isso é um ponto interessante que você tocou, Patrícia, porque a nossa intuição, ela sempre sabe a coisa certa a fazer. Porque o nosso sistema, a nossa emoção, o comportamento humano, ele está dentro do nosso cérebro límbico. E o nosso cérebro límbico, isso não é psicologia, isso é biologia. O nosso cérebro límbico, ele sempre sabe a coisa certa a fazer, mas ele não tem linguagem. A nossa linguagem, os nossos dados analíticos, eles estão no neocórtex, que é numa outra parte aqui frontal do nosso cérebro. Então, quando a gente sente alguma coisa, a gente não consegue transformar em linguagem. Sabe aquela sensação que você chega em algum lugar e fala, nossa, mas já parece que eu já tive aqui, eu já senti alguma coisa, você tem uma percepção e não consegue traduzir em palavras porque está no teu cérebro límbico. Depois a gente racionaliza e transforma em linguagem no nosso neocórtex. Tanto que eu falo para as pessoas, para os líderes, se você quer influenciar o comportamento humano, se você quer engajar, você precisa falar por que você faz o que você faz. Porque aí pessoas que acreditam nas mesmas causas que você irão se engajar. A gente não toma decisões, as melhores decisões da nossa vida vêm do emocional. É que a gente é criado para ser racional. Então a gente às vezes se ilude, até por não conhecer essa parte da teoria, de que é por fatos e dados que a gente toma. Mesmo a pessoa mais racional, que toma decisões por fatos e dados, essa decisão passou pelo teu lado emocional. É uma combinação dessas coisas. Então um líder que quer influenciar o comportamento humano, ele precisa falar pelo lado emocional. Um exemplo que eu gosto de dar sempre, Martin Luther King, quando influenciou os direitos civis na década de 60 nos Estados Unidos, o seu famoso discurso, eu tenho um sonho, ele estava se comunicando com as pessoas que sonham a mesma coisa que ele. Ele jamais teria levado 200 mil pessoas a Washington, numa época onde não tinha internet, não teve RSVP, e as pessoas viajaram horas, tanto negros quanto brancos, para ir a esse evento porque acreditavam e sonhavam a mesma coisa que ele. Imagina se ele começasse o discurso dele falando, eu tenho um plano, eu tenho uma meta para os Estados Unidos. Ele não teria engajado tanta gente. Então vem do nosso lado emocional. Então essa é a importância da gente às vezes ouvir a intuição, que a gente traduz em ouvir o coração no nosso corpo. Você tem alguma dica para dar para a gente saber o que é a intuição falando e o que é a nossa razão falando, ou o medo de fazer alguma coisa? É uma combinação. Quando você sente alguma coisa, que aquilo toca seu coração, na verdade está tocando o teu cérebro límbico. Então isso a neurociência traz isso pra gente hoje, a biologia. Então quando você sentir isso, eu costumo dizer para as pessoas, acredita. E aí você vai usar o teu lado racional para poder ter algumas outras evidências. Mas eu, por exemplo, tomei muitas decisões na minha vida pela minha emoção, por essa intuição. E muitas vezes que eu não segui a minha intuição, que eu fui tentar ser racional demais, porque o meio me levou a isso, eu acabei me arrependendo. Então eu venho estudando muito hoje essa questão do cérebro, porque para as organizações e para os líderes, esse pode ser um fator que pode fazer muita diferença na hora de se comunicar. Realmente, hein? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, que a gente vai agora para o intervalo, tá bom? Ok. Você que está assistindo a gente, não saia daí, porque daqui a pouco a gente vai voltar falando mais sobre esse livro tão legal aqui, O Dono da História, e sobre como ser o protagonista da sua história. Não saia daí que é rapidinho o nosso intervalo, tá?